Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Everton Ribeiro, que recentemente vinha brilhando com a camisa do Bahia, está prestes a agitar o mercado e acirrar uma rivalidade histórica que já movimenta corações e discussões entre torcedores. A notícia de que o meia chegaria ao Corinthians de graça começou a circular nos bastidores do futebol brasileiro. E, como sempre acontece nesses casos, a reação imediata foi um misto de incredulidade e ansiedade. É impossível não imaginar o impacto que um jogador com tanta qualidade técnica, visão de jogo e faro de gol pode causar em um time que busca se reposicionar no cenário nacional. E o mais interessante é a sensação de vingança que alguns torcedores do Corinthians parecem sentir, considerando que Everton Ribeiro já teve destaque em outro grande clube nordestino que historicamente desperta a atenção da torcida alvinegra. Cada lance, cada drible e cada passe desse atleta será observado com lupa, porque estamos falando de alguém que pode mudar a dinâmica de uma equipe inteira. A expectativa cresce a cada rumor. E os torcedores do Bahia já começam a sentir aquele frio na barriga de imaginar um jogador que foi peça-chave no time nordestino, agora vestindo uma camisa que representa a tradição paulista. Nos bastidores, a movimentação é intensa. Empresários, conselheiros e dirigentes corintianos parecem apostar todas as fichas na chegada de um jogador que não custou nada ao clube, o que aumenta ainda mais o burburinho sobre o quanto ele será cobrado desde o primeiro momento em campo. O impacto psicológico de um jogador como Everton Ribeiro chegando ao Corinthians de graça é algo que não pode ser subestimado, especialmente quando consideramos a rivalidade implícita que se cria com o Bahia. A torcida alvinegra enxerga nele não apenas um reforço técnico, mas uma espécie de símbolo, uma resposta àquilo que se poderia chamar de uma provocação histórica, ainda que sutil, do futebol nordestino. É como se cada passe e cada finalização do meia tivesse um significado extra. Mais do que futebol, é narrativa, drama e emoção concentrados em 90 minutos de jogo. O mais fascinante é imaginar o que se passa na cabeça de Everton Ribeiro diante dessa situação. Será ele movido pelo desejo de se provar em outro cenário, pela vontade de mostrar que seu talento transcende clubes e regiões? Ou será apenas mais um capítulo de uma carreira que já é admirada em todo o Brasil? A mídia, claro, não deixa passar nenhum detalhe, e cada movimento, treino ou declaração é analisado minuciosamente. A chegada de um jogador gratuito, ainda mais com currículo sólido e histórico recente de destaque, provoca especulações sobre salários, contratos de imagem e até impactos no vestiário, porque sabemos que um atleta desse nível tem influência imediata sobre os companheiros. Entre rumores de bastidores e provocações discretas nas redes sociais, o Corinthians se prepara para receber um jogador que não só tem habilidade, mas também carisma, liderança e capacidade de virar jogos com inteligência e criatividade. Enquanto isso, o Bahia, embora respeite o profissional, já sente o efeito emocional de perder alguém que ajudou a colocar o clube em evidência, criando aquela sensação de vingança esportiva que promete mexer com a cabeça de todos os envolvidos. É impossível falar da chegada de Everton Ribeiro ao Corinthians sem considerar o efeito imediato que isso terá na imprensa e nas redes sociais. Cada post, cada comentário de torcedor,
cada análise de especialista vira combustível para uma narrativa que, de certa forma, já está sendo escrita antes mesmo de qualquer jogo ser disputado. A atenção se volta para detalhes que normalmente passariam despercebidos. A forma como ele cumprimenta os companheiros no primeiro treino, a interação com o técnico, a postura diante da imprensa e, claro, os primeiros movimentos em campo. Tudo isso se transforma em material para discussões intermináveis, com opiniões apaixonadas que oscilam entre o entusiasmo e a crítica feroz. E é justamente essa polarização que torna a história ainda mais interessante, porque envolve emoção, expectativa e rivalidade, ingredientes fundamentais para qualquer rumor esportivo que se preze. Everton Ribeiro, com sua experiência e inteligência tática, tem a capacidade de alterar profundamente o ritmo de um time. E no Corinthians não será diferente. A torcida, que já está acostumada a grandes nomes chegarem ao clube, vê agora a oportunidade de ter alguém que pode decidir partidas com passes milimétricos e jogadas de efeito, elevando o patamar técnico da equipe. Por outro lado, o Bahia lida com o vazio deixado por um jogador que simbolizou momentos importantes. E a imprensa nordestina não perde a chance de questionar se a saída foi inevitável ou fruto de gestão falha. Enquanto isso, o burburinho segue crescendo e cada pequeno detalhe sobre a negociação gratuita vira notícia quente, deixando todos ansiosos para ver se essa vingança silenciosa realmente se transformará em resultado dentro de campo. O clima de expectativa aumenta ainda mais quando pensamos nas partidas que se aproximam e no quanto Everton Ribeiro poderá ser decisivo para o Corinthians. O jogador, acostumado a atuar em equipes com ambição de títulos e pressionadas pela torcida, traz consigo uma bagagem de experiência que se reflete em cada decisão tomada em campo. Sua chegada gratuita é um fator que aumenta a tensão, porque sem investimento financeiro direto, a pressão por performance pode se tornar ainda maior, e cada lance será analisado como se fosse um teste de fogo. A rivalidade implícita com o Bahia, somada à necessidade de se afirmar rapidamente no elenco paulista, cria uma narrativa de drama esportivo que vai muito além de tabelas e estatísticas. É sobre orgulho, sobre território emocional e sobre a capacidade de um jogador de transformar oportunidades em momentos decisivos. Além disso, a forma como o Corinthians integra novos reforços pode ser decisiva. Se o time conseguir explorar o talento de Everton Ribeiro, teremos uma temporada com expectativas elevadas, cheia de jogos intensos e possivelmente viradas espetaculares. Nos bastidores, fala-se sobre a adaptação do atleta ao estilo do treinador, a química com os companheiros e o quanto ele poderá influenciar jovens promissores. É uma equação complexa, onde cada variável importa, mas que mantém todos os olhos voltados para a possibilidade de presenciar uma verdadeira revolução tática e emocional no elenco corintiano. Enquanto o burburinho aumenta, é impossível ignorar a dimensão simbólica dessa transferência. Everton Ribeiro não chega apenas como jogador. Ele se apresenta como uma narrativa viva que conecta torcedores, imprensa e rivais em um enredo que mistura expectativas e provocações sutis. Cada lance seu poderá ser interpretado como um recado, uma demonstração de capacidade ou, para os torcedores mais passionais, como uma resposta direta ao Bahia. A mídia já se encarrega de amplificar cada detalhe, transformando simples treinos em manchetes e conversas em redes sociais em trending topics. E isso gera uma atmosfera elétrica, na qual cada torcedor se sente parte de algo maior.
uma história de talento, ambição e, de certa forma, vingança esportiva. Everton Ribeiro, com seu histórico de passes precisos, gols decisivos e liderança silenciosa, tem o potencial de não apenas ocupar um espaço técnico dentro do Corinthians, mas também de influenciar emocionalmente a equipe inteira, elevando o padrão de competitividade e exigência. A torcida aguarda ansiosa, e cada notícia, cada rumor, cada especulação transforma-se em combustível para a narrativa que se desenrola, enquanto o Bahia observa de longe, talvez sentindo o peso da ausência de um jogador que simbolizou momentos de brilho e confiança. Esse clima de expectativa cria uma tensão deliciosa, típica dos grandes capítulos do futebol brasileiro. O último ponto que merece destaque antes de entrarmos em especulações mais profundas é a questão da química com o elenco e a capacidade de Everton Ribeiro de se tornar referência rapidamente. Um jogador com esse perfil, que chega sem custo direto, carrega consigo a responsabilidade de provar seu valor e conquistar a confiança de companheiros e torcedores. Cada treino será observado com lupa, cada jogada comentada e cada decisão tática questionada ou exaltada, porque estamos falando de alguém que pode mudar a dinâmica de um time inteiro. E claro, a rivalidade com o Bahia adiciona uma camada extra de intensidade, transformando simples atuações em narrativas que cruzam regiões e torcidas, criando um enredo de expectativa, vingança e curiosidade. Enquanto os fãs aguardam ansiosos, o burburinho não para de crescer. Cada notícia, cada rumor e cada comentário de especialista ou influencer é analisado e replicado, formando uma verdadeira teia de especulações que mistura futebol, emoção e rivalidade. Everton Ribeiro não é apenas um reforço. Ele se transforma em protagonista de uma história que já promete movimentar o cenário esportivo brasileiro de maneira intensa. E todos os olhos estão voltados para a sua primeira partida. Cada passe, cada drible e cada finalização serão interpretados como capítulos de um drama que une emoção, habilidade e estratégia, mantendo a torcida e a mídia em suspense constante. A chegada de Everton Ribeiro ao Corinthians de graça começa a reverberar de forma intensa, dentro e fora do clube, e o burburinho em torno do jogador só aumenta à medida que o tempo passa. Entre torcedores, a expectativa se mistura com aquela sensação de vingança velada, porque estamos falando de alguém que brilhou recentemente no Bahia, despertando orgulho no Nordeste e curiosidade no Sudeste. Cada detalhe sobre sua adaptação é especulado. Como se comportará nos treinos? Qual será sua relação com o técnico e os colegas de elenco? E, principalmente, como irá se posicionar nos jogos que prometem marcar a temporada? Os bastidores esportivos fervilham com hipóteses, desde quem será o parceiro ideal para suas jogadas, até como o estilo de Everton Ribeiro pode transformar o ritmo da equipe corintiana. A torcida, por sua vez, observa cada declaração, cada entrevista e cada movimento do meia, tentando decifrar sinais de que ele está pronto para assumir um papel de liderança dentro do time. Não é apenas futebol, é narrativa, é estratégia psicológica e, em certo nível, uma batalha de emoções entre torcedores e ex-clube. Cada rumor sobre suas negociações, sobre salário e cláusulas do contrato se torna combustível para debates acalorados nas redes sociais. Enquanto a imprensa, sedenta por detalhes, amplifica cada informação, mesmo as mais pequenas, transformando o cotidiano do jogador em assunto nacional. O efeito sobre o Bahia também não passa despercebido.
porque a saída de um jogador com o nível de Everton Ribeiro mexe com a autoestima da torcida e provoca uma reflexão imediata sobre gestão e planejamento. É inevitável que torcedores comentem sobre o que poderia ter sido, sobre decisões que talvez tenham custado a permanência de um atleta que se destacou de forma evidente no clube. As especulações ganham tons dramáticos. Será que o Bahia tentou negociar de forma mais eficiente? Havia interesse real em manter o jogador? Tudo isso se mistura a comentários sobre rivalidade regional, orgulho esportivo e o impacto emocional que a perda gera. Entre especialistas, a análise gira em torno da capacidade do Corinthians de integrar rapidamente um atleta que chega de graça, enquanto o Bahia se vê diante de uma lacuna que precisa ser preenchida sem causar impacto negativo imediato na equipe. Para os torcedores nordestinos, a sensação de vingança se mistura à frustração, criando uma narrativa que vai muito além do campo e que envolve identidade, história e memória afetiva. Cada treino, cada partida futura e cada interação de Everton Ribeiro com o elenco paulista passa a ser interpretada como uma resposta simbólica a tudo o que foi vivido anteriormente no Nordeste. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Enquanto isso, dentro do Corinthians, a expectativa pelo impacto imediato de Everton Ribeiro é gigantesca. A equipe, que busca consolidar seu estilo de jogo, percebe que a chegada de um jogador desse calibre, mesmo sem custo financeiro, representa um diferencial competitivo enorme. Sua capacidade de decisão rápida, visão de jogo apurada e habilidade para criar jogadas que desequilibram partidas é vista como a peça que faltava para potencializar o elenco. O treinador, assessores e companheiros acompanham cada passo do meia, entendendo que sua integração não é apenas física, mas também emocional e estratégica. A química com os demais atletas será decisiva, porque um jogador de talento elevado não atua isoladamente. Ele influencia o ritmo coletivo, estimula a criatividade de companheiros e eleva o nível de cobrança interna. A torcida, por sua vez, já projeta cenas imaginárias de passes precisos, gols decisivos e viradas espetaculares. A narrativa de vingança, ainda que sutil, contribui para alimentar a atmosfera, transformando cada treino em espetáculo e cada rumor em assunto de debate nacional. O efeito psicológico sobre adversários, especialmente rivais históricos e torcedores do Bahia, também é um ponto que não passa despercebido, reforçando a sensação de que a transferência vai muito além de uma simples movimentação de mercado. Nas redes sociais, o impacto é imediato e surpreendente. Torcedores de diferentes estados comentam sobre a chegada de Everton Ribeiro, trocando opiniões, memes, provocações e análises detalhadas sobre seu estilo de jogo e potencial influência no Corinthians. O burburinho se alimenta de cada detalhe, desde a primeira foto com a camisa do clube paulista até comentários de ex-companheiros, jornalistas e influenciadores esportivos. A narrativa de vingança esportiva cresce e cada lance de treino ou entrevista passa a ser interpretado de forma a reforçar ou questionar essa ideia. Os torcedores nordestinos, especialmente os do Bahia, acompanham com atenção cada movimento, debatendo sobre a perda do jogador, seu impacto na equipe e as estratégias que o Corinthians poderá implementar para aproveitar seu talento máximo. A cobertura midiática, naturalmente, amplia a sensação de urgência e importância da contratação, transformando o cotidiano do atleta em pauta nacional.
Até especulações sobre possíveis confrontos futuros entre Bahia e Corinthians ganham força, porque todos sabem que quando Everton Ribeiro estiver em campo, cada toque na bola será acompanhado por um duplo olhar, técnico e simbólico, como se cada jogada pudesse carregar uma mensagem de redenção, habilidade ou vingança. A pressão sobre Everton Ribeiro também se torna um ponto central de discussão. Chegar de graça cria uma expectativa quase paradoxal. Sem investimento direto, espera-se que ele entregue resultado imediato, mas também que sua presença eleve o padrão do elenco. Cada passe errado, cada oportunidade perdida ou decisão controversa será analisada e amplificada. A rivalidade implícita com o Bahia adiciona uma camada extra de tensão, porque não se trata apenas de futebol, trata-se de narrativa, emoção e um componente simbólico que mexe com torcedores, mídia e até colegas de equipe. As especulações sobre seu papel como líder silencioso, estrategista em campo e inspiração para jovens atletas se misturam com debates sobre como sua experiência e inteligência tática podem transformar o Corinthians em um time mais coeso e decisivo. O impacto psicológico sobre o Bahia, que perde um de seus destaques recentes, cria discussões sobre planejamento, gestão e capacidade de retenção de talentos. Enquanto isso, a torcida alvinegra se diverte com a perspectiva de ter um jogador capaz de transformar jogos e se tornar protagonista imediato, reforçando a narrativa de vingança esportiva e expectativa máxima. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!